sugestivo, pois revela que a obra não acabou, que ainda há muito que perseguir, ainda há muito que alcançar, ainda há muito que acabar, dar final de acordo com a vontade e a direção do Senhor. Esse tema foi desafiador, pois traz ao nosso coração, queridos, que a obra é de Deus. É difícil para nós, humanos, crer que a obra é de Deus. Às vezes nós queremos fazer a obra, nós queremos ocupar o lugar de Deus, né? Então a obra é de Deus segundo a sua força, segundo o seu poder, segundo a direção dele. Ainda que não haja auxílio humano, como diz o capítulo 8 de Juízes, o que se espera quando estamos determinados em fazer a vontade de Deus, a nossa limitação humana não será impedimento. Por isso que ele é desafiador, porque nos leva a um patamar mais elevado, cansados, mais perseguidos. A vocação da igreja e de cada membro, queridos, que a compõe, que integra o corpo de Cristo, é fazer a vontade de Deus em tudo, em todo o tempo, e pelo exercício da fé, ser instrumentos dele para alcançar, em primeira mão, os objetivos de Deus para a sua glória, mas ainda completando a alegria e a satisfação em cada coração de que o Senhor usa os que não têm vigor, de que o Senhor usa aqueles que não têm importância social, que não têm posição social, de que o Senhor usa os menos expressivos, os que se menos esperam, né, para atingir resultados que aos olhos humanos serão impossíveis. Então que nessa noite eu quero fazer a primeira afirmação, dizendo que eu e você fomos chamados por Deus para fazer a vontade dele e realizar coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas também quero fazer a primeira pergunta nessa noite: você tem buscado estar no centro da vontade de Deus, mesmo se achando falível, despreparado e cansado? Porque muitas pessoas saem do centro da vontade de Deus porque se acham despreparadas, se acham falíveis, né? Falíveis ao ponto de interferir no processo de Deus e estão cansados. Então a pergunta fica aí, né? No capítulo 13 de Samuel, você pode abrir aí, nós temos aqui um contexto antes daquilo que eu quero finalizar nesta noite, no capítulo 14, né? Então o 1 Samuel nos traz o seguinte contexto. Aí no verso 1 diz que Saul estava já no seu terceiro ano de reinado, havia entrado no terceiro ano. O primeiro ano, né, reinou sobre o ano reinara Saul em Israel, o segundo ano de seu reinado sobre o povo, né? Então reinou sobre a nação constituída e depois sobre cada pessoa. E no terceiro ano partiu para a guerra, escolheu para si como homens de frente 3.000 dentre o povo, diz o verso 2. É importante você entender esse contexto, né? Escolheu 3.000 entre o povo, dispensou o restante, distribuiu desses 3.000, 1.000 para Jonatas, seu filho, ficou com 2.000. No versículo 3, nos relata que Jonatas alcançou a primeira vitória, que moveu o coração do povo, mas também que moveu e levantou o inimigo, fez o inimigo se organizar. E o versículo 5 diz que os filisteus tinham um exército com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, só que já são mais de 100.000 pessoas, aliás, mais de 50.000 pessoas, porque 30.000 carros, mais de 50.000, duas pessoas em cada carro, 60.000, mais 30.000, mais 6.000 cavaleiros, 66.000. E soldados, que o texto nem fala, nem menciona, incontáveis. Um exército aos olhos humanos incontável. Então a primeira vitória despertou o interesse do inimigo, despertou a ira do inimigo, despertou a organização do inimigo. Os homens de Saul, queridos, no verso de número 6 e 7 vai dizer, estavam angustiados.
Os 3.000 estavam com medo, se esconderam, diz os versos 6 e 7, nas cavernas, em locais ermos, desconfortáveis. E esse exército caiu para 600 homens, nos diz o verso de número 15. Porque tamanho era, grandioso era a capacidade do inimigo, que gerou medo. Eles temeram, eles se protegeram, e tem outra razão pelas quais eles fizeram isso. E aí vai nos dizer o verso de número 22. Não havia armas para eles. Só quem tinha espada era Saul e Jonatas. Eles tinham enxadas, eles tinham facões, eles tinham enxadões, eles tinham, não eram armas de guerra, eles tinham tudo menos armas de guerra e nem capacidade para produzi-las. E aí o exército reduz para 600 homens. Eu quero fazer a segunda afirmação nessa noite. Eu e você não teremos tudo o que planejamos e da forma que planejamos, mas teremos o suficiente para alcançar os objetivos de Deus estabelecidos por meio de nós. Vou repetir. Eu e você não teremos tudo à nossa disposição que planejarmos e da forma que planejamos, mas teremos o suficiente para alcançar os propósitos de Deus que estão estabelecidos para se cumprirem por meio de nós, serão alcançados por meio de cada um de nós. E vem a segunda pergunta: você tem confiado naquilo que os seus olhos contemplam? O que é palpável, o que é limitado? Tem confiado em carros, em cavalos? Tem confiado na sua habilidade? Tem confiado em coisas que estão à sua volta? Porque às vezes nós achamos que, colocando entre aspas, 3.000 é suficiente, e aí nós desvalorizamos aquilo que é o poder de Deus. Mas aquilo que temos, queridos, é o suficiente para Deus. Não aquilo que pensamos ter, não aquilo que buscamos ter. Diante do medo, da insegurança, Saul foi impaciente para esperar a bênção do Senhor. Nos diz o verso 8, os versos 11 e 12. Havia uma agenda de Deus para ele, havia uma agenda de Deus para Israel, para o exército de Israel, que era esperar Samuel, o profeta Samuel, para oferecer sacrifício a Deus, para que Deus pudesse derramar a sua bênção completa sobre o povo. Essa era a agenda de Deus. Mas às vezes a insegurança, a nossa insegurança, o nosso medo, a capacidade do adversário nos faz tomar decisões e assumir papéis que Deus não nos confiou, que Deus não nos direcionou, e buscar soluções que Deus não trouxe ao nosso coração, e colocamos de lado a agenda de Deus e passamos a cumprir a nossa própria agenda de escolhas, atitudes, com o fito de alcançar o objetivo. Nos esquecemos que os objetivos são de Deus, para se cumprir por meio de nós. E os versos 9 e 10 do capítulo 13, Saul sai da ambiência da fé. E aqui está o grande perigo, queridos. Sai da ambiência da fé e age segundo o seu coração, tomando decisões e fazendo o que o Senhor não havia colocado nas suas mãos. O que Deus havia colocado nas mãos dele, estava nas mãos dele. E nós saímos da ambiência da fé quando trazemos isso para a nossa responsabilidade, quando trazemos isso como papel nosso, e tomamos as escolhas, as decisões fora da ambiência da fé. Porque qual era a fé que Saul tinha que exercer? Esperar pelo profeta. E o que é esperar pelo profeta? Esperar pela voz de Deus. Esperar pelo profeta aqui significa esperar o mover de Deus, queridos. Esperar pelo profeta aqui significa esperar a vontade do Senhor, esperar a direção do Senhor, não de uma forma passiva, mas porque a fé não é passiva, mas essa não passividade não justifica as nossas decisões e escolhas fora da ambiência da fé, de
crer que Deus está à frente, de que Deus move todas as coisas. E aí eu faço a terceira afirmação: eu e você devemos confiar em Deus. Vou repetir: eu e você devemos confiar em Deus, ainda que nos pareça demorado o seu ajuda. Até quando eu devo confiar no Senhor? Até quando se cumprir a agenda dele na minha vida. Porque atrasou um pouquinho, eu vou sair da ambiência da fé. Então, nós temos que confiar em Deus, queridos, ainda que nos pareça demorado, ainda que nos pareça tardio, porque a nossa percepção não é segundo a nossa fé, a nossa percepção é segundo a nossa natureza pecaminosa. Porque quando a nossa percepção é segundo a fé, ela é segundo o Santo Espírito de Deus, que é o discernimento de espírito. Mas quando a nossa percepção não é segundo a direção de Deus, segundo a Espírito de Deus, é segundo a nossa natureza caída, é segundo a nossa natureza limitada. E aí a maior tendência que temos é errar o alvo. Como Saul errou aqui e foi rejeitado por Deus. Olha porque coisas parecem tão simples, né? O profeta chegar e dizer assim: porque você não me esperou, porque você não atentou a voz do Senhor, o Senhor te rejeitou. E o seu propósito diante de Deus acabou. Parece tão simples, parece tão banal. Mas olha, queridos, quando vamos lá para Hebreus, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Saul não exercitou a fé. Pastor, mas ele sacrificou. O que é se sacrificar? Quase sempre seja exercício da fé. Não, quando sacrifico pela fé. E o que é a fé se não estar na ambiência da vontade do Senhor, queridos? E o que é a fé se não crer no impossível de Deus? E o que é a fé se não esperar pelo mover de Deus? E o que é a fé se não confiar que o impossível está na mão dele? Que eu sou apenas o vaso, o canal, o instrumento ou o alvo da bênção dele. E aí nós entramos no capítulo 14. Vamos ler? O capítulo 14 nos traz umas lições tremendas. Sucedeu que um dia, diga assim, um dia. Um dia. Qual dia? Um dia. Né? Traz aqui em qual dos dias foi. Disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Cabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra, uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba, ou Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos à guarnição destes circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, à tua disposição será a minha disposição. Diz, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Pois se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição.
Disse Jonas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, ou seja, com as duas mãos e os dois pés, engatinhando. E o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma maldição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Queridos, esse texto nos revela algumas lições que precisamos entender, tomar posse delas para a nossa vida. Eu quero dizer que, baseado no versículo 1, a fé e a confiança em Deus nos movem para a posição que o Senhor quer. Jonatas estava juntamente com o povo, escondido em cavernas, apático. As pessoas que estavam ao seu lado estavam à beira da existência, não sabiam o que fazer, porque quem se esconde não sabe o que fazer. Quem se esconde não tem estratégia, a não ser se esconder, né? Quem se esconde não tem proatividade. Quem se esconde manifesta o medo e a insegurança. Mas quando se tem fé e confiança em Deus, queridos, nos tira dessa condição e nos coloca na posição que Deus quer. E guarde bem nessa noite, qual é a posição que o Senhor quer à igreja? É na posição de instrumentos de Deus para acontecer o impossível. Diga assim: a posição que Deus quer para a minha vida, a posição que Deus quer para a minha vida dele, é para ser para que o impossível aconteça. Isso aconteça. Porque era impossível 2 homens matar 20 e sem usar a espada. Jonas não usou a espada, o escudeiro sim. Mas só o fato de Jonas engatear, estar de 4 ali, né? Com os 4 membros no chão, a posição da criança engateando, os filisteus caíram por terra. Caíram por terra. Então, queridos, a fé e a confiança em Deus nos movem para a posição que o Senhor quer. Porque muitas vezes não estamos diante ou na posição que Deus quer, porque nos falta o quê? Fé. Nos falta confiança em Deus. Lembra lá atrás de Saul, que não esperou o mover de Deus? Quantos de nós estamos como Saul? Quantos de nós estamos como os israelitas, não esperando o mover de Deus? Queremos nós mesmos movermos, queremos nós mesmos fazermos, queremos nós mesmos agirmos, queremos nós mesmos e fazer coisas que Deus não espera que façamos, que vai desagradar. Mas a confiança, queridos, de Jonatas moveu o seu coração e moveu o coração de alguém para ser instrumento de Deus. O texto fala de um dia, né? A fé e a confiança em Deus, os versos de 1 a 3, nos tiram da posição de medo, insegurança e letargia e nos conduzem para a posição da conquista e da vitória. Os versos de 1 a 3 aí nos mostram isso, né? Sair do nosso quartinho escuro, sair da nossa posição de insegurança. A fé e a confiança em Deus nos tira da posição de letargia espiritual, Deus, de acharmos que vai ser a mesma coisa. Os judeus estavam ali, não temos armas, não temos força, somos agora 600, né? O texto não disse os 1000 que estavam com Jonatas sumiram, os de Davi, os de Saul reduziram para 600. O texto se omite falar se os 1000 que estavam com Jonatas permaneceram, mas acredito que da mesma forma devem ter também saído, porque só eles com ele foram. E às vezes, queridos, nós deixamos que isso tome o nosso coração, a nossa vida cristã, a nossa caminhada diante do Senhor. E o Senhor está dizendo: sai da caverna,
Sai do quartinho. Sai da posição apenas do choro. O choro tem a sua significação e a sua importância, mas o choro tem que parar para dar lugar ao exercício da fé, queridos. O lamento tem que parar para dar lugar ao exercício da fé, para dizer assim: eu vou de encontro à vontade de Deus, ainda que, porque o coração de Jonas está dizendo ainda que, porque quando ele faz a estratégia aí, né, se uma situação era vontade do Senhor, se a outra não era, ele está colocando até com risco da própria morte, até com risco, né, do seu próprio eu. Então, queridos, a fé e a confiança em Deus, né, tiram da posição do medo, nos tiram da posição de insegurança e nos colocam para a posição da conquista, da vitória, daquilo que é de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas desistem do seu casamento, desistem da sua busca, desistem do seu ministério, desistem da vocação de Deus, desistem de serem crentes, queridos. Passam a serem membros de igreja. Crente é aquele que age, crente é aquele que se move, crente é aquele que se levanta. Tem o tempo do choro, sim, eu disse aqui, tem o tempo de lamento. Choro, lamento, faz parte desse mover em fé, dessa confiança. Quando eu choro diante de Deus, quando eu lamento diante de Deus, eu sou insuficiente, eu sou limitado, e eu preciso do Senhor, não vejo saída. Mas esse tempo tem que acabar, porque Deus nos move em fé. Você crê nisso, que Deus te move em fé? Amém, glória a Deus. Deus te movimenta pelo Aleluia. seu Espírito. Deus move a igreja pelo seu Espírito. Deus não nos dá espírito de covardia, Deus dá espírito de temor, espírito que vai nos mover na direção dele, queridos. Por isso que eu devo perseguir, continuar perseguindo, né? Terceira coisa, a fé nesse texto, verso 6. Olha o que o verso 6 disse: pois Jonas, ao moço que lhe levava as armas, né, ao seu escudeiro, vem, passemos a coisa desses circuncisos. Olha só a visão, olha só a visão de Jonas. Até aqui um pouquinho, um parênteses aqui, não escrevi isso não. A visão daquele que tem fé é que as circunstâncias que estão à sua frente não pertencem ao Senhor. Amém? Amém. Não pertence ao Senhor, porque vem para destruir, vem para tirar a esperança, vem para fazer entrar num espírito de passividade, e aquilo que vem para causar, queridos, né, medo, para impor, né, insegurança, não vem de Deus, porque a aprovação que vem do Senhor, ela estimula. A aprovação que vem de Deus, queridos, vem para aprovar, e quando ela vem para aprovar, ela vem para estimular, ela causa uma reação. Mas aquilo que não é de Deus, queridos, causa medo. Deus não é Deus de colocar medo em ninguém. Você não vai encontrar isso nessa versão. Deus não é Deus de medo, Deus não é Deus de segurança, Deus é Deus de coisas, né, que provém da fé e do poder dele. Então, a visão de Jonas é que aqueles ali eram incircuncisos, ou seja, não pertenciam à ambiência de Deus. Aí vai: porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há, queridos, de livrar com muitos ou com poucos. O que o João está dizendo aqui? Que o Senhor pode fazer. Lembra-se da multiplicação dos peixes e dos pães. Do pouquinho, Deus faz muito. Lembra-se quando Jesus não tinha nenhuma moeda para dar de imposto? Do nada traz existência. Deus não tem limitação para agir com o que nós temos ou o que nós não temos, né? Eu escrevi algo acerca disso aqui, né, que diz o seguinte: a fé e a confiança em Deus gerem em nosso coração as
certeza de que o Senhor age além do que temos e além do que somos capazes. Só o que pode provocar isso na nossa alma é a fé e a confiança. Nada mais. Deus age, Deus se move, o Senhor opera além do que temos e além do que somos capazes. Nós pensamos que só o fato de orar muito já é suficiente. Não, queridos. De jejuar muito é suficiente. Não, Deus age. Deus é poderoso naquele que tem fé para agir no pouco que Ele tem. Deus é poderoso naquele que tem fé e confiança para agir no tudo que Ele tem, para usar o pouco que Ele tem ou nada que Ele não tem. Se construir a frase certa aí, ou o pouco que Ele tem, depende. Às vezes queremos dizer, Senhor, primeiro me dá para eu alcançar a vitória. Às vezes, não, eu já tenho uma vitória. Me dá o seu coração. Crie. Move segundo o meu mover. Vá na minha direção. Saia dessa ambiência de credulidade. Amém. Verso 7. Então o seu pajem de armas, o seu escudeiro, lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiser. Olha só, queridos, o que nos ensina esse verso número 7? A fé e a confiança em Deus nos proporcionam pessoas para lutarem ao nosso lado com os mesmos propósitos. Não é sozinho. Amém. Quando num homem de fé, uma mulher de fé se levanta, confia no Senhor, Deus vai levantar pessoas para dizer assim: eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias. Para caminhar em unidade com você. Sabe que esse versículo mostra que a unidade, irmãos, na fé não tem inimigo, não tem adversário, não tem barreira, não tem obstáculo. Aquele que tem fé, confia no Senhor, Ele vai atrair pessoas para andarem juntamente com Ele e fazer segundo os propósitos do coração da fé, do que tem fé. Você vai dizer, mas é apenas um servo? Não, quanto servo? Não vou não, John, vou morrer. Vou morrer. Se eu for, vou morrer. Se eu ficar, eu vou morrer. Então por que eu vou? Mas, queridos, às vezes a gente quer fazer a coisa sozinho. Às vezes quer fazer a nossa autossuficiência. Mas a fé e a confiança vai mover pessoas. Você crê nisso? Amém. É por isso que precisamos da igreja. Precisamos do corpo. Porque se eu tiver fé, você tiver fé, se confiarmos em Deus, queridos, Deus vai enviar pessoas, levantar pessoas, mover pessoas para agir segundo a direção que Ele está dando. Você crê nisso? Deus, aleluia, amém. Deus pode levantar, aqui era apenas alguém que carregava a espada. Escudeiro não é alguém de guerra, é alguém que leva arma, é alguém que a questão moderna, que abastece uma missão. De quem menos espera, a gente menos espera que vai estar conosco, mas é fruto da nossa fé e da confiança em Deus. O verso 7 é poderoso para a gente compreender isso. E por fim, a quinta lição que queremos trazer está nos versos de 8 a 14, um pouco mais longo aí, mas que tratam do mesmo sentimento. Quero ler o verso 14 e o verso 15. Essa primeira derrota em que Jonas e o seu escudeiro mataram os 20 homens deu-se dentro de meia jeira de terra, ou seja, um pequeno espaço. Cabia ali praticamente 2 juntas de bois passando. Então dizia que havia um monte de um lado, um monte do outro, havia uma passagem apertada, onde a maioria no lugar apertado tem mais facilidade de dominar. No local amplo você tem possibilidade de fugir de um lado, fugir do outro. Não havia para onde eles escaparam. E o texto diz que se deu ali, pelo que houve tremor no arraial. Olha só, irmãos, o que uma fé, uma confiança em Deus e a unidade produz.
não apenas naquele grupo que estava ali, aquele grupo morreu, mas em todo o arraial dos filisteus, nos 66 mil homens por baixo, fora os incontáveis. Fora os incontáveis. O texto vai dizer que havia o quê? Tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram. E vou te dizer, até a terra estremeceu, de forma que houve grande pânico. Lá do outro lado, onde Saul estava, chegou lá o barulho, chegou lá a informação. E na continuidade do capítulo você vai entender isso. O que nos ensina aqui? Diz que a fé e a confiança em Deus nos proporcionam as estratégias corretas, ainda que sejam ineficazes diante do quadro. Guarde bem isso, mas que dão ao Senhor a oportunidade de agir no sobrenatural, de fazer o milagre. Aquele Jonas e seus escolheiros fizeram, escolheram uma estratégia que aos olhos humanos ela era ineficaz. Duas pessoas com uma espada, porque o texto diz que só quem tinha espada era Jonas e Saul, com uma espada, e contra 20 pessoas, no local apertado, engateando, já na posição de ser degolado, é ineficaz, mas essa oportunidade dá ao Senhor a oportunidade de ele fazer o milagre. É Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Acontece que nós, glória a Deus, não queremos crer de uma forma, queridos, que talvez cause espanto nas pessoas. Como crer que Deus transforma uma vida que está na sarjeta? Só dizer, você é louco, não tem jeito para isso. Mas quando a gente crê dessa forma, a estratégia que a gente usa, é ineficaz aos olhos humanos apenas de crer, de orar, de clamar a Deus, de buscar o Senhor por Ele. É a oportunidade que Deus tem para fazer um milagre. É Deus, aleluia. Quando eu não tenho para dar na casa do Senhor, e o pouco que eu tenho eu dou, é a oportunidade que eu dou para Deus fazer um milagre na minha área financeira. Quando eu coloco o meu casamento diante do Senhor, ainda que esteja ali à beira do divórcio, e creio que Deus pode mudar o coração do meu marido e da minha esposa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É Deus. Quando eu estou, quem sabe que não é o caso, mas vou dar um exemplo que está no YouTube, com uma carta dizendo que eu tenho 30 dias e após 30 dias serei demitido. É um aviso prévio. E eu vou crer no Senhor, vou dizer, Deus, eu vou engatinhar aqui. A minha atitude não vai resolver, mas é a oportunidade que Deus tem para fazer, amém, para